Então, para a gente falar de florais, de água imantada, a gente tem que verificar de onde vêm os nossos desequilíbrios ou as nossas doenças. Como o André está falando que a esposa dele estava com uma dor de cabeça. Então, com certeza, durante a semana, algo foi contrariado, se não for a menstruação, né, a TPM. Então, algo na vida dela foi contrariado. Então, ela teve como meta, vamos dizer assim, o que ela queria, sem olhar os dois lados. Aí, o que acontece? A gente tem a dor de cabeça, tá? Então, os nossos distúrbios, normalmente, eles são energéticos, né? Não é isso, André? Se a tua esposa tá me escutando, ela vai falar assim, como ela sabe? Ó lá. Porque ela, com a TPM, quando nós ficamos mais nervosa antes, o que acontece? Desencadeia enxaqueca. Aí quando assim ela percebe, né? Normalmente, Rose, o que eu faço? A apostila fica lá, o que eu faço é um PowerPoint dentro de uma explicação bem mais concisa, né? Para que eu possa abrir a câmera, para que vocês possam estar visualizando, né? Tanto é que aí o André falou que leu e tinha essa parte que eu não coloquei. Então, normalmente eu acompanho muito mais para que vocês entendam melhor. Aí, dentro do que vocês vão lendo, vocês também podem estar me perguntando. Aí tem a apostila, que não é pequena, né, André? O André achou que ela é um tanto quanto grandinha. Então, André, voltando à TPM da sua esposa, a primeira coisa, ela vai querer comer chocolate e tomar café. Para que não desencadeie a enxaqueca, ela substitua por uma fruta. Porque aí ela não vai ter enxaqueca. Então, todas as vezes que ela sentir que ela tá comendo muito doce, que ela vai na padaria, aquele sonho, aquele chocolate é o que ela quer, principalmente chocolate, substituir por uma fruta, porque senão vai desencadear a dor de cabeça. O tomate, né? Então, tem algumas coisas que acaba desencadeando a dor de cabeça antes da menstruação. Aí vira enxaqueca. Olha lá, se você estiver perto da menstruação, Juliana, corta, porque senão desencadeia a enxaqueca. Porque na verdade ela vem, né, antes, com todos os nervosismos, aí ela vai desencadear na TPM. Bom, voltando lá. Ela provém de distúrbios energéticos que se manifestam em nossos corpos físico e suprafísico, né? O planeta, como a nossa humanidade, encontra-se em estado de doença. Então, hoje em dia, o nosso planeta, ele está doente, né? Dificilmente nós vamos conversar com alguém que ela diga que ela está bem. Ela sempre vai estar doente de alguma coisa. Tanto é que a gente observa que a briga é para que tenha mais hospitais. Então, por que nós temos que ter mais hospitais? Não é para que a gente ponha nossos doentes lá. Muito pelo contrário, nós teríamos que ter menos hospitais porque nós saberíamos que as pessoas estão mais felizes, né? Então, a doença também vem de encontro exatamente daquilo que nós não gostamos. Há 2000 anos atrás, São Lucas, ele dizia que a doença nada mais é do que o reflexo da alma. Então, quem está doente é a nossa alma, que bate exatamente no nosso físico. Então, a doença, ela surge como mecanismo de purificação e equilíbrio de nossas energias. Então, quando nós estamos doentes ou quando nós sentimos uma dor, ela indica que nós estamos sendo rígidos em alguma parte da nossa vida. Então, por exemplo, a dor de cabeça é uma certa rigidez para que a gente não veja os dois lados das coisas. Uma dor no joelho significa que nós somos rígidos conosco e com as nossas mudanças. Nós não gostamos de mudança. A dor na batata da perna, como eu falei, nós temos medo do futuro. A dor na coxa, nós temos medo do passado, não trabalhamos o passado. Então, cada parte do nosso corpo, ele corresponde a algo que nós não colocamos. O calcanhar seria o pé, a raiz
Juliana. É como se você tivesse uma imposição para poder caminhar. É como se você estivesse no mesmo local e não consegue dar passos. Então, dor de dente é raiz. Pois é, Zezé. Aí você já sabe o que é fibromialgia. São pessoas muito perfeccionistas. E tudo tem que sair da maneira que você quer. Mesmo que você diga que é o outro que quer. Então, as dores, Juliana, as dores são exatamente o reflexo da nossa rigidez. A dor de estômago é quando a gente não consegue fazer o quê? Resolver os nossos próprios problemas. Dói aonde? O estômago. Né? Então, cada parte do nosso corpo, ele corresponde a alguma energia que a gente simplesmente trava. Porque a gente tem toda a circulação do sangue, né? Que ela faz lá a circulação curta, a longa. Para que ela faça toda essa circulação, ela tem que estar desbloqueada. Quando nós simplesmente podamos isso, a gente não faz essa circulação andar. E quando nós fazemos isso, ela entope. Entupindo, ela vai exatamente onde nós precisamos aprender. Né? O ataque cardíaco que nós temos tanto hoje em dia, o que é? O coração, é o amor incondicional, é o aceitar o outro. Então, na verdade, quantas vezes a gente não vê pessoas que têm ataque cardíaco, quando voltam da mesma maneira e não aprenderam nada e acabam morrendo do mesmo jeito. Então, são as flexibilidades que nós precisamos ter na vida. Aí nós vamos ter, né, duas pessoas da área do floral, que é o homeopata Hahnemann, que é o criador da homeopatia. Ele tinha um grande conhecimento da existência da divindade criadora, percebendo que a doença tem origem num plano acima do físico. Aí nós temos o Eduard Bach, que é o criador e divulgador do poder criativo, contido nas essências extraídas das flores, né? Ele percebeu a existência, que existe uma relação entre a personalidade e o tipo de doença. Bach morreu de leucemia, né? Enquanto ele viveu, ele procurou conhecer o porquê das doenças. Ele acabou abandonando a carreira dele de médico em Londres para viver no campo, para poder fazer as experiências dele e verificar, né, as vibrações, porque o floral, a água imantada, ela não trabalha o físico, ela trabalha o sutil, né? E como ela trabalha o sutil, ela vai trabalhar nossas vibrações. Como nós temos 7 camadas principais, vamos dizer assim, então o que a gente faz? A gente vai podando as camadas até chegar no nosso material. Aí o que faz o floral e a água imantada? Ela vai trabalhar o sutil, né? Então a doença é uma consequência de atitudes negativas e destrutivas contrária à vontade do nosso eu maior. Então todas as doenças normalmente elas estão ligadas à raiva, ao ódio, a raiva, os ciúmes, o ódio. E qual mais? São, acho que 4, né? A raiva, o ódio, os ciúmes e a inveja. A raiva e o ódio dá na mesma, né? Então, é a raiva, os ciúmes e a inveja. Essas três trindades, vamos dizer assim, que se nós percebermos vai ser 3 trindades, é o que dá os nossos desequilíbrios. Então, o equilíbrio surge da harmonia entre a nossa personalidade e o nosso ser interno, quando transmutamos o caminho de origem. Então, Bach esclarece que a doença é um procedimento contrário à vontade divina, qualificando mal a energia
e fazendo surgir os desequilíbrios. Então, na verdade, às vezes a doença vem exatamente para nos indicar que estamos no caminho errado. E o que nós fazemos? Continuamos insistindo no mesmo caminho. Tem uma historinha do trigueirinho de uma senhora que ela trabalhava na área holística e de repente ela ficou doente. Ela adoeceu, ficou de cama, prestes a morrer, e ela não queria de maneira nenhuma deixar o trabalho que ela fazia, porque ela se achava que ela era insubstituível. Aí chegou um momento que ela falou: Deus, então tá, se é para eu ir, eu vou, né? E ela começou a ensinar uma outra pessoa a fazer o mesmo trabalho que ela. Quando ela começou a fazer isso, ela começou a melhorar. Ela teve que abandonar todo o trabalho que ela fazia energético e viver normalmente como todas as outras pessoas, com trabalho simples, não na área energética. Enquanto ela não entendeu isso, ela ficou de cama, entre a morte e a vida. Então, às vezes, a doença ela vem para mostrar para a gente que nós estamos num caminho errado, né? Os budistas dizem que quando nós não aprendemos a lição, a gente volta a limpar banheiro. Então, quando nós não estamos no caminho correto, nós vamos exatamente voltar no início para que a gente recomece. E a gente não entende isso, é onde nós ficamos doentes. Não, mas eu quero isso. Não, aqui isso não é para você. Mas eu quero. Aí a gente acaba adoecendo. Então, o universo é tudo o que nele existe e manifesta através de quem? Dos 7 raios, né? Que, por sua vez, subdivide em outros raios. Então, cada raio, eu tenho 7 raios. Eu tenho o primeiro que subdivide em mais 7. Depois, os da consciência, que é a partir do 8º, e depois os sub-raios, que são os 49, né? Entenderem do floral? Até aqui tudo bem? A água imantada. Mas na mesa, Juliana, nós só vamos trabalhar os 7 raios construtores, tá? Os outros, eles são trabalhados de outra forma, eles acabam sendo introduzidos de outra forma, né? Mas eu falo isso só para vocês terem consciência de que não existe só os 7. Os 7 são os de ação, são os que têm que estar em manifestação com o nosso corpo. A partir do 8º, eles são consciência. Então, se você tiver os 7 raios equilibrados, os outros eles estarão te ajudando no teu equilíbrio. A água imantada. A água imantada, gente, eu até, antes de falar alguma coisa, eu vou passar um filminho para vocês verem, e o André também, o quanto não se precisa falar muito de águas imantadas e o valor dela. Mas a água e os nossos pensamentos. Então, a água imantada e a água fluidificada é algo importantíssimo. E o que nós colocamos nela é o que vai modificar aquilo que nós estamos desejando para o outro. E isto está comprovado pelo Emoto lá, né? Nós temos também o Lair Ribeiro, que fez uma palestra maravilhosa também sobre a água, em que ele fala que nós somos 70% de água, né? Inclusive, ele fala das águas em que eu não olhava do pH. Então, assim, a água, ela tem que ter o mesmo pH do nosso sangue. O nosso sangue, ele tem 7,5%. Então, a água tem que ter mais ou menos de pH entre 7,4, 7,5, 7,6. Aquelas águas de garrafão, normalmente, ele só tem 6. Muitas águas que a gente compra de garrafinha, ela vem com 5, 5,4, 5,5. Então, em vez de ela hidratar, ela desidrata o nosso corpo. Então, é importante a gente ver os pH também das águas, para que a gente possa estar equilibrando o nosso corpo. Então, a água imantada, ela limpa, ela equilibra o físico, o emocional, o mental, o espiritual. Ela trabalha no sutil do ser humano
Então, Zezé, eu também não. Quando eu soube disso, eu sabia que o pH era importante, né? Mas não tão importante. Eu passei a olhar os pH das águas e percebi que a grande maioria não tem 7,4, o máximo que elas chegam é 7,4. Tem aquela Ibirá que ela chega a 10, né? Mas ela nem é quase vendida. Então, a água ela vai trabalhar exatamente o nosso sutil. A água na mesa ela pode ser usada pelo cliente quando ele for mensurado. Então, Rose, a água filtrada não deu ainda para a Bona tem 5, acho que a Minalba, que a Juliana aqui tem 7,4. A água filtrada teria que medir para a gente ver o pH. Eu sei que existe uns negocinhos de pH para piscina, né? Eu não sei se daria o mesmo. Normalmente, eu tenho um gráfico, inclusive, André, eu acho que foi junto com a mesa, que é aquele gráfico do AMES, do labirinto do AMES, ele energiza a água. Basta você colocar embaixo do filtro, ou então você pega uma garrafa e coloca a garrafa em cima, e ele vai energizar a água. E é interessante, eu uso o gráfico, e não precisa mensurar, não precisa nada, é só colocar o gráfico embaixo. Quem sabe ela acaba aumentando, né? Ela vai acabar aumentando até o pH da água. Então, na minha casa eu ponho um recipiente, ponho ela embaixo e deixo energizar. E olha, melhorou bastante o gosto da água aqui em casa. Então, na mesa, como que a gente vai trabalhar essa água? Nós vamos trabalhar mensurando, né? Se a pessoa precisa ou não, né, da água. E se ela precisar, ou eu for fluidificar, ou eu vou imantar a água. Eu posso colocar um cristal, que aí vocês vão ver que cada raio tem o seu cristal já determinado, né? Tem as cores dos centros energéticos e as cores que nós usamos na fraternidade. Então, eu vou estar colocando para vocês também. E qual a diferença da água fluidificada e imantada? A água fluidificada eu posso fazer até antes do cliente chegar. Quer que eu volte? Peraí. Que eu não passei ainda, eu só estou explicando sem passar ainda, Paulinha. Voltou? Então, qual a diferença da água fluidificada e da imantada? Eu posso fluidificar a água até antes do cliente chegar, como o André fez com a esposa dele. Eu posso pegar uma água e colocar a mão e fluidificar com as orações da Queen. A água está fluidificada. O seu cliente pode beber antes dele entrar ou depois que ele sair da sua mesa, sem que vocês precisem perguntar alguma coisa. Na mesa, quando vocês forem imantar a água, vocês vão perguntar se será por oração, ou se será por cor, ou se será pelo cristal, tá? Então, nós temos 3 maneiras de estar imantando a água. Quando for imantada, eu vou dar a oração para vocês para fazer a água imantada e a oração da Coen. Aí, a cor. Quando eu for fazer a cor, eu posso ver se eu também posso, em vez de fazer a água colorida, eu posso colocar o bastão, enviar a cor com um bastão. Aí eu posso enviar a cor com um bastão. Deu para vocês entenderem o que eu expliquei? Quer que repitam alguma coisa? Depois eu vou passar aqui, tá? Na mesa para vocês verem as garrafinhas, a água. Vou fazer direitinho aqui para vocês. Até aí, tudo bem? Vamos ver. Aí, nós temos os raios, né? Então, os raios, eles têm os 3 principais aspectos, né? Que seria a trindade, ou a gente chama de chamatrina, que seria o azul, o dourado e o rosa, que seria o pai, o filho e a mãe, né? Ou o poder, a evolução, a sabedoria e a evolução. E os secundários,
que seria o de atividade, que seria o branco, o verde, o rosa, o rubi, o dourado e o violeta. Então, os raios seguiria essas cores, não são as cores do centro energético, tá, Paulinha? Nós vamos trabalhar aqui, quando falar de água imantada, nós vamos trabalhar com cores da fraternidade e com os centros energéticos, tá? Então, a gente vai diferenciar uma coisa da outra. E fluidificar a água, você pode fluidificar e deixar no seu espaço. Somente com oração da Kuan Yin. Aí nós vamos perguntar ao pêndulo, né, como será essa recomendação da água. Quando vocês imantarem a água e o cliente não estiver ao lado de vocês, ou morar em outra cidade, em outro país, vocês vão ter uma planta que vocês vão escolher. Vão perguntar ao pêndulo como que vai ser esta água, se vai ser igual essência, 4 gotistinhas, se vai ser em colheres, quantos dias vai ser ou não. Vocês vão colocar na planta, vocês vão escolher uma planta e todos os dias vocês vão estar colocando essa água imantada na planta. Se não houver condição de dar essa planta à pessoa, vocês ficarão com a planta ali normalmente. Mas vocês irão substituir o teu cliente pela planta, tá? No floral, qual o sistema do floral? Qual o sistema do floral? Nós vamos perguntar nas letras do relógio. Né? Quantas essências? Porque normalmente a gente não faz uma única essência. As essências florais podem ser no máximo 6. Mais do que isso, gente, não seria legal. Criança, nós precisamos dar as mesmas essências para os pais. E normalmente nós não damos muita essência para a criança, porque a criança ela já é um ser puro. Como a essência ela trabalha com vibração, muitas essências vai, em vez de ajudar, atrapalhar a criança. Então não vai fazer efeito nenhum. Então, criança a gente dá uma essência, no máximo 2, porque ela é muito rápida. Trabalhamos também com a meditação. Então, a gente pode dar afirmações, mantras. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo uma apostilinha de afirmações para os raios, que eu não fiz, mas eu posso estar fazendo. Sons, mantras, né? Tipos de mantras que vocês... aí vai da intuição de vocês. A cor na visualização. Então, de repente, para a pessoa visualizar todos os dias a violeta. Então, se ela não consegue pegar um cartão na cor, né? Você quer, Rose? Eu vou fazer, vou anotar aqui. Vou começar a anotar as coisas aqui, senão não... fazer as afirmações. Então, pega um cartão na cor que a pessoa precisa e pede para ela olhar todos os dias por 3 minutos no máximo. Visualização, gente, não precisa mais do que 3 minutos. Mais do que isso, a vista cansa. Alguém caiu. Acho que é a Juliana. Então, 3 minutos seria o máximo de uma visualização. Voltou, Ju? Aqui nós vamos estar falando de florais da consciência, então agora a Zezé vai falar um pouquinho dos florais da consciência, porque os florais da consciência, ela vai canalizar os 7 raios, então ela tem uma parte em que ela trabalha os 7 raios, então aí eu vou deixar para a Zezé falar, porque normalmente a gente vai trabalhar nos raios construtores. Quem conhecer mais florais não tem importância, tá? Mas eu gosto de trabalhar com o Ba, com Saint Germain, com o de consciência. Seriam esses 3 que eu gosto de trabalhar para o equilíbrio dos raios construtores entre florais. Se vocês conhecerem mais algum e queiram também me colocar, não tem importância, vocês podem estar colocando, tá? Só você, Ju. Eu vou sair agora para a Zezé falar um pouco para vocês os florais de consciência, tá? A Zezé só deu uma explicadinha, ela dá o curso de florais da consciência, né? Vou, Rose, explicando. É o que eu te falei, dentro do meu curso eu gosto muito que vocês falem. Então, quando eu fiz a mesa, a gente estava usando mais a água imantada e não o floral. E eu sei que o floral também equilibra.
Eu falei, então por que não colocar floral? Então agora o que eu vou fazer? À parte, vou fazer uma apostilinha para vocês exatamente da recomendação dos florais, do de bar, o de consciência, que aí a Zezé vai me ajudar, né? E aí, se vocês quiserem saber mais do Florais da Consciência, aí é o curso da Zezé. E vou fazer o de Saint Germain, que são os 3 florais que eu faço para equilíbrio. Porque assim, trabalhar com energia eu acho muito gostoso. Só que quando por eu trabalhar, eu acabo fazendo as coisas às vezes intuitivamente. Quando vocês falam, eu falo, ai, peraí. Então eu volto e refaço. Então, quando eu percebi, olha, não, o floral também está dentro do equilíbrio dos raios, eu falei, não, então vamos fazer. Só que não está ainda na apostila. O André que está lendo, ele vai ver, nossa, mas aqui não tem isso. Não, não tem, André. Então, a gente vai fazer a parte, vou estar fazendo e já colocando para vocês essa semana, exatamente para juntar com a água imantada. A água imantada já está lá. Está lá, tá. Dentro do quê? Das orações. Os cristais eu estou colocando agora, porque ele é importante. Então, a gente vai juntando o que vocês vão falando, né? E vai acrescentando. Porque é por isso que nós estamos aqui. Porque nós fazemos um grupo, né? E quando vocês fazem esse grupo e vocês também colocam o que vocês estão fazendo dentro da parte energética, eu sou agradecida. Porque é onde nós trabalhamos melhor, onde a gente pode desenvolver muito melhor, né? Certo? Voltando, então. Quando eu falo do Bach, o que acontece? Ele dividiu, né, as origens da doença. E ele divide isso também em 7 fatores, né? Como o orgulho, crueldade, ódio, egoísmo, ignorância, instabilidade mental, cobiça e gula. E ele contrapõe com o caminho de liberdade, que seria o quê? A paz, a esperança, a alegria, a fé, a certeza, a sabedoria e o amor. Que é onde, quando nós medimos os raios, e nós podemos estar ajudando as pessoas exatamente aí, para que a vibração dos raios faça com que vibre as ações, né? Que faça manifestar as ações dentro dela. Então, nós não vamos modificar os raios das pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar exatamente equilibrando essa pessoa para que ela consiga achar o caminho dela e não modificar. Porque o nosso intuito sempre será auxiliar as pessoas a encontrar e aceitar o próprio caminho e não fazer aquilo que ela quer, né? Ah, eu quero isso vermelho. Não, se ele está no teu caminho e ele é vermelho, nós podemos estar fazendo um trabalho para que essa pessoa se conscientize de que o aprendizado com o vermelho será até mais maleável, o próprio caminho, né? Nossa, quanto caminho! A Juliana caiu de novo. Aí nós estamos com a nossa amada Kuan Yin, né? É onde a gente imanta toda a nossa água. Então, na mitologia, ela é chinesa, né? Ela é Kuan Yin, é conhecida como a deusa da compaixão e da misericórdia. Ela existiu como uma pessoa igual a todos nós e somente depois da sua morte foi transformada em deusa. Também é conhecida como Quan no Vietnã, Canon no Japão, Canin em Bali. Ela cobre as planícies alagadas do Oriente, do Egito e a China e é venerada em todo o mundo por milhões de pessoas que consideram um símbolo máximo de pureza espiritual. A história dela também, tô vendo, Juliana, é muito interessante, né? Porque na verdade o pai dela mandou matá-la, né? Cortaram, acho que o pescoço dela, uma coisa assim. Então ela é morta pelo próprio pai, para depois estar fazendo todo o trabalho dela que ela faz em ajuda da misericórdia, né?
ela percorre todo o mundo. Ela viu muita dor, jurou proteger e amparar todos os humanos até que o último sofrimento acabe. Ela é a mestra Kuan Yin, tornou-se a incorporação da compaixão. Ela nos diz que se você cantar seu mantra, que é nossa, não vai sair, ó. Om Mani Padme Hum. Você acaba cantando, aí você quer falar e não sai, né? É o mantra da compaixão dela. Então, Kuan Yin significa aquela que ouve os lamentos do mundo, da compaixão do budismo chinês. Ela vive em uma ilha paradisíaca, né? Onde ouve todas as nossas preces. Todos que trabalham com sua energia sabem o quanto ela é doce e sutil, mas também o quanto é poderosa. Somente a menção de seu nome alivia o sofrimento e as dificuldades, mesmo tendo alcançado a iluminação. Ela opta por permanecer no mundo dos homens. No Reiki, a gente também faz toda a limpeza, né, dos nossos centros energéticos, somente falando Kuan Yin. Então, você começa lá do centro de base, chamando Kuan Yin, e vai subindo, e acaba com o Om Mani Padme Hum. Obrigada, Paulinha, porque eu acabo cantando e acabo esquecendo como o cérebro não visualiza letra por letra, né? E a gente acaba fazendo sempre o mantra dela, tá? Então, a água imantada, a gente pode dizer que o nosso corpo é composto mais ou menos 70% de água, né? E é o que eu tinha falado da água, do pH. Então, o efeito da água imantada se dá porque parte dela vai para a corrente sanguínea, percorrendo todo o corpo e atraindo os radicais livres, desobstruindo veias e artéria e todo o excesso de gordura, eliminando através da urina e do sistema excretor, melhorando o processo de oxigenação das células e provocando uma regeneração das áreas lesadas, né? Então, nós temos médicos que fazem estudos, né, com a água imantada. Então, eles dizem que melhora cálculos renais, acne, diabetes. Nós temos, né, as águas imantadas feitas com ímãs, né? Outro dia foi até engraçado, uma historinha até engraçada para contar para vocês. Lá no YouTube, tava falando, né, da água imantada e tinha um vídeo de um cara, vamos fazer uma água imantada. Ele pegou aqueles negócio de som de carro. Ele cortou o aparelho no meio, pegou o ímã e falou, agora é só colocar na água e está imantada a água. Eu falei, eu não acredito que eu tô assistindo isso. Então, o ímã também, né? Nós temos o ímã que acaba imantando a água, que não é o caso da gente, a gente não vai fazer isso aqui. Nós vamos estar imantando a água com as nossas mãos, né? Até aqui tudo bem? Dúvidas? Aqui é exatamente o que o André falou no começo, né? A água fluidificada ou imantada, normalmente nós vamos colocar as nossas mãos no copo de água para fazer a água, né? A fluidificada, já falei para vocês qual é a diferença. Então, o que é uma água fluidificada? Em termos espirituais. Eu pensei que você ia falar que tinha trocado por chá verde. Eu ia falar, não, Juliana, foi a bracideira, tudo bem. Tudo bem. Camomila, Juliana. Aí vai ajudar, mas não come chocolate. Então, o que é água fluidificada? Em termos espiritual, entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos são adicionados na água. A fluidificada magnética é aquela em que fluidos são adicionados na água por ação magnética da pessoa por oração. Bastão, cor, que coloca suas mãos sobre o recipiente com água e projeta seus próprios fluidos.
A espiritual é aquela que os seres divinos aplicam sem intermediários, né, diretamente sobre o frasco com água. Na fluidificação espiritual, a água não recebe fluidos magnéticos da pessoa, somente os trazidos pelos seres divinos. A fluidificação espiritual é a mais comum, utilizada nas reuniões institucional religiosa. Hoje em dia não é só no centros espírita que nós temos as águas fluidificadas, né? Quando se começa uma reunião, né? Então as águas, quando há uma reunião em que você tem o mesmo envolvimento espiritual, você pode deixar um copo de água ali e depois tomar. Então, às vezes, quando você também faz um reiki, você pode estar dando a água para a pessoa tomar, né? A mista seria a modalidade de fluidificação, onde se mistura os fluidos da pessoa que emite com os fluidos trazidos pelos seres divinos. Aqui as modificações da água, né? Quando a gente, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Então, o trabalho com a mesa, com a radiestesia, nós temos sempre que estar com um objetivo, uma intenção clara. Isso vai modificar o que nós estamos fazendo, né? Aqui eu coloquei mais fotos para vocês verem. Aqui são os bastões que a gente também vai trabalhar. Então, eu coloquei 3 tipos de bastão, né? Que seria o cromático, que seria esse aqui que a gente tem. Nós poderíamos estar usando o massageador, né? Ou o próprio bastãozinho sem nenhuma cor. Então, quando a gente faz a limpeza energética, ou a gente vai fluidificar ou então imantar a água, nós vamos estar trabalhando tudo isso. Lembrando para vocês que o bastão, ele vem da Atlântida, né? Ele tem múltiplas aplicações, especialmente na medicina. Ele é constituído de um bastão de cobre, que possui uma ponta de cristal em um dos lados oposto. Ele é usado como instrumento de cura, porque ele emite uma imensa quantidade de energia direcionada a curta ou a longa distância, né? Então, quando nós usamos o bastão, também temos que ter bons pensamentos, porque o bastão ele vai estar justamente com as nossas intenções, né? Seria legal, você que recebeu, André, o bastão, quando a tua esposa estiver com dor de cabeça, colocar o bastão também, apontar o bastão para a cabeça com pensamentos bons, né? Você pode estar, vamos dizer assim, girando 3 a 7 vezes, porque ele também melhora as dores, tá? Você pode girar no alto da cabeça, né? Ensinar direitinho, né? Você gira no alto da cabeça e ele também vai estar aliviando, né, as dores de cabeça, enxaqueca. Você vai girar no alto da cabeça no sentido horário, depois você aponta pro frontal, né? Repetindo 3 vezes, de novo girando. Você pode até estar fazendo isso em cada centro energético, tá? Visualizando a cor. Se você tiver o bastão com cores, você troca as cores e você pode estar fazendo isso. Você pode estar fazendo aquela limpeza que a gente faz na mesa, você pode estar fazendo com o bastão com ela pessoalmente. Depois você faz em cada centro energético com a cor e termina fazendo a limpeza exatamente como a gente faz na cor azul, com o de cromo, né? E se você tiver só com o bastão, você vai imaginando a cor e fazendo tudo isso. Aí você também acaba aliviando. Aqui a gente vai estar falando de cada raio, né? E como equilibrar esses raios na mesa. Então, eu vou estar repetindo para vocês o primeiro raio, vou estar lendo para vocês começarem pelo menos guardar sempre a primeira coisinha que vem do raio, para quando vocês estiverem analisando, vocês já estarem com um insight do que, olha, o primeiro é poder e vontade, tá? Então, o primeiro raio é poder e vontade. Quando ele está equilibrado, a pessoa é um grande líder, tem poder, coragem. No desequilíbrio, ele vai ser orgulhoso, prepotente, ditador. Na radiônica, que é o centro energético, nós vamos estar com a cor vermelha. Quando nós estivermos imantando a água, se pedir a cor vermelha, é que a gente vai estar fazendo o quê? Equilibrando o centro energético.
Aí você pode estar equilibrando, perguntando na mesa, com um bastão ou colocando uma pedra vermelha na água, né? Então, isso vocês podem estar perguntando. O primeiro raio ele representa a Santíssima Trindade, seria o Pai, né? O floral seria de proteção, vontade e força. A água seria na cor azul, que corresponde à Fraternidade Branca e Almora. E a pedra seria o diamante. Ou então a cor vermelha lá do centro energético. O raio 2, ou o segundo raio, ele vai trabalhar com amor e sabedoria. Em equilíbrio, a pessoa vai ter intuição, voluntariado, cooperação. No desequilíbrio, a pessoa vai estar muito sentimental, chorona, autopiedade, baixa autoestima, egoísmo. Aí a gente vai trabalhar o laranja, que é o umbilical. O segundo raio representa o filho, né, a sabedoria, o equilíbrio e a iluminação. A essência floral conecta com o eu interno, traz o silêncio, trabalha a estagnação. Na água imantada a gente vai trabalhar o dourado. E a pedra a gente vai trabalhar a safira. Eu sempre coloco a pedra porque a gente vai colocar dentro da água para a pessoa, tá? Ou então, se a pessoa quiser também usar a pedra, não tem importância. O terceiro raio seria o amor divino, né? A criatividade, a inteligência ativa. Em equilíbrio, a pessoa está criativa, ela vai estar sempre ocupada, sonhadora, é o filósofo, é aquela pessoa detalhista, aquela pessoa que consegue ter grandes ideias, mas não consegue colocar no papel, né? Precisa de outra. Um bom exemplo é aquele filme do Aviador, né? Ele é um bom exemplo do terceiro raio. Ele tem ótimas ideias, mas ele tem que ter um monte de gente junto para estar colocando a ideia dele, né? Em desequilíbrio, ele vai ser indeciso, frieza, intriga, separação, tá em crise, né? Na radiônica seria o plexo solar. Você vê que bate bem, né? Porque é uma pessoa que não consegue engolir as outras pessoas, né? Porque é aquela pessoa que sonha toda, mas ela não consegue assimilar todas as coisas. Representa a mãe, né? Os 3 primeiros raios de aspectos representam a trindade, o nosso por isso que o final dele seria o triângulo, né? A essência floral é a que expande a consciência, é a que transmuta o ódio, o desamor, a raiva, o amor incondicional. A água seria na cor rosa e a pedra esmeralda. O quarto raio, nós vamos trabalhar a harmonia, o conflito, a preocupação com a beleza. Interage com os 3 primeiros raios, né, de aspecto, e agora a gente começa no quarto de atributo, né? No desequilíbrio, essa pessoa, ela vai dramatizar, ela vai ter fanatismo, vai ser frustrada, sentimento de fracasso, né? Ela representa a pureza, a ressurreição, está entre o reino interno da perfeição e a manifestação externa material. Então, o quarto raio é como se fosse um plexo solar. Ele liga os 3 raios primeiros com os outros 3 de atributos. Ele está sempre no meio, fazendo o equilíbrio disso, tá? Então, a essência floral, ela vai trabalhar a humildade, a pureza, a simplicidade. A água seria a branca e a pedra jasper. O quinto raio é a da ciência, né? Da matemática, da lógica, da exatidão, da paciência, do conhecimento concreto dos nossos grandes cientistas, né? No equilíbrio, ele teria conhecimento, verdade, investigação, pesquisa, métodos científicos. No desequilíbrio, ele seria egocêntrico, orgulhoso, mente fechada. Representa a cura, a verdade, a precisão na aplicação da lei. Nos florais, seria a qualidade da cura, a concentração e a devoção. A água imantada seria o verde e a pedra o topázio. O sexto raio seria a devoção, o idealismo, a lealdade, o amor sacrificial, a veneração. No equilíbrio seria o servir e adorar.
No desequilíbrio seria a fé cega, a emotividade, a impulsividade, o fanatismo, a intolerância, a melancolia. Representa atributos divinos da propagação da paz, a misericórdia, a devoção. Os florais seriam do entendimento, de desapego, de desprendimento. A água imantada seria o rubi dourado e a pedra seria o rubi. No sétimo seria o ritual, né, a ordem, o cerimonial, o equilíbrio, a capacidade de criar a organização, o poder mental, a capacidade de cooperar, o método militarizado. No desequilíbrio seria o formalismo, o apego ao poder, a burocracia, o crítico, o meticuloso. Representa a transmutação, a liberdade e a purificação. Os florais, nós trabalharíamos a liberdade e as culpas, a purificação. A água imantada seria o violeta e a pedra ametista. Até aí, tudo bem? Vocês estão acordados ainda? Gente, eu passo isso em PDF, depois coloco lá no espaço aluno. Então, eu coloquei a oração para imantar e a da Coen. Não entendi. Se pode o que, Juliana, dormir? É que eu falei, tava todo mundo quietinho. Por isso que eu perguntei. É isso que você tá falando, Ju? Eu vou abrir a mesa agora, vou abrir o vídeo para vocês. Não entendi a colocação da Juliana. Repete aí, Ju. Deu. Ouvindo todo mundo? Olha, hoje eu peguei o bastão que não tem a ponta de Vogel, tá? Ele funciona. Esse é a ponta de Atlante, mas ele funciona para que a gente possa dar as explicações necessárias aí, tá bom? Esse é elétrico. Tá todo mundo enxergando? Dá um jeitinho aqui, descruzar a perna. Isso, esse não é a pilha, esse é elétrico. Toda vez que eu coloco o vídeo, ele fica abaixo. Melhorou? É dourado, é da Zotti, né? E eu gosto dessa marca. O outro, sinceramente, eu vou reclamar lá com quem fez, sabe? Esse aqui, Paulinha, eu tenho ele já faz uns 10 anos. Ele nunca me deu problema. Tanto é que ele é bem antigo, porque ainda é de Atlante, né? Não é de Vogel. Tem como mudar, né? Isso aqui ele sai. Eu tenho que comprar um novo. Mas quando eu olhei, tava tão baratinho isso aqui, eles aumentaram tanto que agora eu falei, deixa ele assim mesmo. É cristal também, né? Então não tem o que. Bom, aí todo mundo enxerga, eu acho melhor que ficar de assim para trabalhar, né? Para vocês enxergarem. Certo? Deixa eu ver. Para mim ficar ruim, mas tudo bem. Agora é o seguinte, vamos... Ah, vai dar tempo de sobra hoje. Nossa, vamos pegar a Rose? Você quer ir para a mesa, Rose? Já fiz com o André, já fiz com todo mundo. Então, cada vez eu tenho que fazer com um. Então, eu vou estar fazendo a mesa até na água imantada. Então, a gente vai estar analisando aí cada passo. Então, acho que a gente vai pegar a Rose. O que você acha?
Ah, André, eu peguei aqui também o e-book para olhar as influências negativas. Tá. Você pode perguntar realmente no relógio. Você pode estar, aí é porcentagem de 100%. Então você pode vir aqui, ó. A gente pode estar fazendo isso agora. Então vamos lá, Rose. Vamos colocar seu nome completo e data de nascimento. Aí eu também já vou fazer aí as influências negativas. Não, a que você usa. Vamos esperar a Rose colocar. Aí a gente já vê que eu abri o e-book já para estar vendo todas as coisas. Nossa, o nome da Rose eu não vou poder falar ela inteira, hein? Rosemary. Nossa, qual a sua nacionalidade, Rose? Só por curiosidade, tá? Não é nem por causa da mesa. Midori Migata. Você é japonesa, Rose? Ai, nem sei. Não é um palavrão, não, mas é bonito. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Vamos fazer a coisa bem certinha, senão vocês vão me corrigindo. Eu tava olhando para mim mesma agora há pouco, não sei onde tá. Tá. Primeiro de tudo, eu tenho que colocar minha foto, certo? Aí eu ponho a pedrinha aqui e vou perguntar se eu posso abrir a mesa para os trabalhos, certo? Aí eu vou ter que vir aqui, vou ter que virar ela um pouquinho mais para cá, tá? Então não vai dar. E vou fazer a minha conexão com a mesa, tá? Faço as minhas orações, né? Feita a minha conexão, eu vou estar colocando a Rosemaria aqui e uma pedrinha. Então, eu vou colocar ela aqui, a pedrinha, e vou estar perguntando no relógio se eu posso estar fazendo, lembrando que eu posso fazer de duas formas, né? Eu posso aqui perguntar se eu posso fazer o trabalho para ela e deixar meu pêndulo direcionar imediato, outro dia, mais tarde eu recusar. Então, tá dizendo imediato. Como eu posso chegar aqui e perguntar se eu posso ou não fazer o trabalho, e ele vai no sim ou não, e ele está dizendo sim, certo? Então, eu posso estar fazendo o trabalho para Rose. Aí eu venho e pergunto, qual a minha sincronicidade com a Rose? Nossa, que bom, Rose. 95%. Muito bom. Então, minha sincronicidade com a Rose é 95%. Pegando o e-book, André, eu posso estar lá perguntando das influências negativas e posso estar anotando na anamnese, que o André lembrou bem, que no e-book nós temos uma ficha de anamnese para fazer o acompanhamento direto com a mesa, tá? Aqui eu apresento para vocês de uma forma e quando vocês pegam
apostila e e-book tá de outra, né? Porque ali vocês vão fazer passo a passo e anotando. Normalmente aqui eu não tô anotando nada, né? Só tô explicando. Então eu venho aqui, André, aonde eu perguntei 95, eu pergunto aqui. Nas influências negativas, energia provocada, tem alguma com a Rose? Nossa, Rose, sua energia é forte, hein? Quanto de energia provocada a Rose tem? 5%. Ela tem muito pouca energia provocada. Provocada por outras pessoas, provocada pela maneira dela ser, é muito pouca. Influências externas. Eu venho aqui e pergunto, quanto de influência externa a Rose tem? A Rose também é uma pessoa bem decidida. Ela faz aquilo que ela acha melhor, 0%. Ela não tem muitas influências externas, não. Ela vai por ela mesma. E Rose, você pode ir respondendo, não, Ivanice, você está errada, tá? Aí eu pergunto, existe alguma energia telúrica com a Rose? Quanto por cento? Olha, o ambiente onde ela está não tem energias telúrica. Deu para entender, André? Aí tem várias outras que você vai perguntando. Se for perguntar tudo aqui, não dá pra gente fazer no resto. Mas deu para entender? Esperando resposta. O André que estava em dúvida. E dentro do que vocês estão vendo lá na anamnese, se tiver alguma outra dúvida, por favor. Entendeu? Então, aí tem que ir acompanhando e vendo exatamente as porcentagens. Certo? Tudo bem até aí, Rose? Tá. Aí, o que eu faço aqui? Aí, eu vou vir aqui, que eu não fiz, que a primeira coisa que eu tenho que fazer é a limpeza energética, né? Quando dá assim, ninguém falou isso para mim, né? Quando dá assim, o primeiro passo, Rose, antes de estar perguntando quais as energias negativas, eu vou fazer a tua limpeza energética. Aí, o que eu faço? Eu uso bastão, esse, ó, bastão, eu posso usar esse, eu posso usar esse aqui. Eu coloquei umas pedrinhas aqui dentro, ó, por isso que ele está fazendo barulho. Coloquei umas pedrinhas do centro energético. Aí eu posso usar, deixa eu ver se eu acho mais aqui. Esse aqui não é. Tem um que a Juliana gosta muito. Estou achando. Aqui, ó. Esse é de massageador. Eu posso estar fazendo a limpeza com um deles. E posso estar fazendo também com o cromático, tá? Então, com o cromático, como eu nunca fiz, eu posso estar fazendo aqui. Então, quando a gente faz no começo, a gente vai ter que colocar, eu vou colocar o amarelo representando o dourado, tá? Porque não tem dourado. Aí eu venho aqui e vou fazer a limpeza da Rose. Eu só vou falar limpando, 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 limpando. E vou fazer o quê? Expandir, 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 expandir. Quando a gente não visualiza muito bem, é legal tá fazendo com o cromático. Por quê? Porque você já coloca na cor que você precisa. Tá bom? Tudo bem até aí? Aí eu venho com o pêndulo. Eu venho com o pêndulo e vou medir os centros energéticos da Rose. Pergunto se o centro de base, ele está em equilíbrio. Não. O umbilical está em equilíbrio? Não. Plexo solar está em equilíbrio? Não. Coração está em equilíbrio? Sim. Garganta está em equilíbrio? Sim. Frontal está em equilíbrio? Sim. Coronário. Então, nós estamos com a Rose bem equilibrada para o céu e não muito equilibrada para a terra.
Então ela está muito mais com o pezinho no céu do que na terra, né? Então a gente vai equilibrar ela. Aí o que que eu venho? Eu venho aqui e coloco uma pedrinha no centro de base, um umbilical, laranja, e no plexo solar, que é o amarelo. E vou deixar aqui, tá? Nem sempre, Paulinha. A Rose, ela trabalha muito bem com o outro lado. Vamos dizer assim que o pé no chão está mais difícil, né, Rose? Então é por isso a recepção no mundo para ela tá um pouco mais difícil do que a recepção energética, mais para o céu, né? Então seria mais ou menos isso. Então aqui a gente vai trabalhar o centro energético dela da terra, né? Fazer ela ficar com o pezinho nos dois lugares, nem muito ao céu, nem muito à terra, ela vai ficar no meio. Mas aí não tem a ver não, viu, Paulinha? Na medição das energias negativas com os centros energéticos não tem nada a ver não, porque aqui de repente você pode estar trabalhando exatamente a recepção dela frente ao que ela vê na própria vida material. Então ela pode estar trabalhando o espiritual muito bem, mas ela pode não estar conseguindo conectar o espiritual com o material, e isso pode interferir com dores, como a gente fala, né? Porque se você tem base, plexo solar e umbilical, nós vamos estar trabalhando com algumas dorzinhas, né? Com fígado, com esse tipo de coisa. Aí não tem a ver com as energias negativas. Você pode trabalhar muito, por exemplo, onde ela mora, não tem telúrica, isso quer dizer que é um ambiente que não tem nenhuma rede Hartmann, ou não tem nada ali que possa estar interferindo, mas dentro dela pode ter alguma coisa que ela não gosta, vamos dizer assim, né? Então aqui eu posso estar perguntando qual a causa, né, da nossa consulta energética, tá? Ó, o pêndulo dessa forma aqui não pode, tá, gente? Caiu a correntinha aqui. Então, é energética, é o que eu tô falando. Então, no orgânico, razoável, e no físico também. Tá vendo, Rose? Às vezes a gente vai olhando justamente pela leitura. Por isso que eu falo para vocês, a leitura da mesa, quando vocês estão com a pessoa, não pode ser técnica. Vocês têm que olhar o todo, porque cada um de nós temos conhecimentos em outras áreas. Então, o que a gente faz? A gente junta dentro dos nossos conhecimentos a radiestesia, a radiônica, a psicoterapia, as mandalas, para que a gente possa estar ajudando quem está do nosso lado, né? Certo? O que mais que eu tenho que perguntar aqui? Aí eu venho, aí nós vamos fazer as bolinhas. Essa aí eu preciso das bolinhas, certo? Deixa eu pegar um papel. Aí nós vamos fazer as bolinhas para estar medindo. Mas é normal, viu, André? Normalérrimo. Quando a gente começa a trabalhar com o pêndulo, é mais do que normal. Ele vai demorar para responder, às vezes você vai influenciar na resposta. Isso tudo é normal. Porque eu falo, eu trabalho há muito tempo com o pêndulo, né? Então ele já é parte de mim. Vamos dizer assim que às vezes eu nem preciso do pêndulo. Porque ele é tão parte de mim que eu posso até tá falando sem o pêndulo. Mas vocês vão ter tudo isso também, né? Porque o começo de tudo, ele demora e às vezes ele nem vai responder.
Ah, mas você vai gostar, viu, Rose? Mas sempre tem que ter o equilíbrio, viu? Eu em particular, Rose, eu sempre trabalhei com energias, vamos dizer, como vocês falam, e o que eu tento passar para vocês é esse equilíbrio entre o céu e a terra, porque nós encontramos muitas coisas por aí que às vezes passa da terra para o céu. E eu acho que como nós estamos na terra, nós temos que aproveitar tudo aquilo que nós temos. Ela é dada a nós, então tem que ser aproveitado. Então eu gosto de trabalhar entre os dois lados, mas eu gosto de ter esse respeito, né? Como eu brincava com meu filho às vezes quando ele era pequeno, eu falava assim: você pode ver, você pode sentir, mas você pode falar, você pode chegar até do meu lado. Agora, depois disso, não, porque quem manda sou eu. Então, eu acho assim que a gente tem que trabalhar com as energias, mas tem que estar respeitando, sim, até onde tem que ir, ao limite. Agora, são os raios, André. É que eu estou respondendo as perguntinhas. Então, eu acho muito interessante, mas eu acho que a gente sempre tem que ter o cuidado de estar nos dois mundos, para que a gente não interfira, né, no livre-arbítrio da outra pessoa, né? Então, vamos lá, André. Então, nós vamos trabalhar os raios agora. Então, o primeiro raio que a gente vai achar da Rose é a alma. Depois, a gente vai compor a personalidade dela, que é o astral, o emocional, o mental e o físico. E eu farei como a Paulinha opinou também, tá? Então, primeiro a gente vai estar analisando os raios dela. Vou tirar essas coisas daqui. Tá dando para vocês verem ou vou ficar com a mão muito no... Vou botar mais para cá. Aqui acho que não vai ficar muito em cima, vai? Nossa, precisa de espaço. Aqui não tem espaço. Ó, minha mão vai ficar muito em cima do... Dá pra vocês verem? Ou vai cobrir? Dá pra ver? Tá. Então, aqui vamos começar com o raio da alma. Qual o raio da alma da Rose? A Rose tem bastante energia. Então, o primeiro raio dela é o número 1. Então, ela trabalha com o número 1. Então, vamos ver o emocional, o mental e o físico. Emocional. Qual o raio emocional dela? Ela trabalha com o 5. Mental. Trabalha com o 4. O físico, ela trabalha com 6. Deixa eu marcar, senão eu vou esquecer. E a personalidade, ela vai trabalhar com 7. Nossa, 1 e 7. Então, ó, ela trabalha com 1, ela trabalha no emocional com 5, com o mental o 4, com o 6, com o físico o 6 e trabalha na personalidade com o 7. Então, a gente percebe que a Rose, ela é bastante racional. Ela não é uma pessoa muito emotiva. Então, ela é uma pessoa que gosta de estar resolvendo as coisas, né? Ela gosta de estar exatamente dominando aquilo que ela faz, né? Aí, como a Paulinha pediu, o que eu vou fazer? Eu vou estar perguntando aqui no meio, tá? Se o primeiro raio da alma da Rose está ativo. Não. Está passivo. Sim. Então, na verdade, ela tem o raio do poder de ser líder, mas ela não está conseguindo fazer isso, tá? Então, ela está tendo dificuldade em colocar
a maneira líder dela, a vontade dela e o poder dela. Então, ela não está tendo direção para isso. Ela está sendo podada por algum motivo, tá? Aí eu venho aqui e pergunto se o emocional dela está ativo. Tá dizendo que sim. Então, ela trabalha com o quinto raio. Ela trabalha com pesquisa, ela gosta de estar colocando o que ela acha, né? Matemática, lógica. Então, ela deve também trabalhar mais ou menos nessa área. Mudando de área agora, mas deve trabalhar nessa área. Você pode ir falando aí, tá? O mental, ela trabalha no 4. Vamos ver se ele tá ativo, tá? Então, ela trabalha, o 4 é o amor e a sabedoria, né? Então, ela trabalha, o 4 é o amor e sabedoria, né? Vocês estão aí com um negocinho que eu vivo confundindo as coisas aqui. Eu confundo o 2, o 4 e o 6, né? O primeiro é amor e sabedoria, o 4 é harmonia com conflito, corrijam. E o quinto é, o devocional, certo? Isso, Paulinha, obrigada. Então, na verdade, aí a gente tá com o mental dela, que trabalha com a beleza, né? Então, ela dá muita importância à beleza. Então, o raio 4 seria o de harmonia e beleza. Então, o que nós temos hoje em dia é exatamente essa materialidade, né? O ser belo, bonito, ele vem exatamente do raio do amor, né? Da sabedoria. Então, ela gosta de coisas bastante harmoniosas e belas, né? Vamos ver o físico, ela trabalha no 6, que é o devocional, vamos ver se está ativo. Raio 6, físico, está ativo. Então, a devoção dela ainda está questionável. Então, o que está dando que o raio 6 é o raio devocional, né? É quando a gente é devota sem nenhum questionamento. Então, a Rose faz alguns questionamentos. Se aquilo que ela está fazendo é correto, se aquilo que ela está fazendo tem comprovação, se aquilo que ela está fazendo tem retorno. Então, a devoção dela ainda tá meio que dúbia, né? Ela não está conseguindo ainda ser devota sem questionar o outro, né? O outro faz, porque não eu. E a personalidade dela é o 7. Vamos ver se está ativa ou passiva. Ativa. Sim. Então, ela é uma pessoa bastante organizada. Isso, no físico dela é o 6, é o da devoção. Não, isso. Confundi tudo, André. Isso, o físico dela é o da devoção. É onde ela está trabalhando a parte energética dela, onde ela contradiz aqui o material dela, onde deu os centros energéticos em desequilíbrio, que é o questionamento. Existe ou não existe? Pode ou não pode? O porquê que eu faço isso? Mas se eu fizer, dá certo? Não, vou fazer para outro. Se der certo, eu faço para mim. Rose, pode comentar, Rose, é isso? Ou você faz tudo sem questionamento? Então, o que tá dando é isso, André. Pelo questionamento, ativo ou passivo, tá? Na personalidade, é uma pessoa organizada, cumpre rituais. Então, ela adora rituais. Então, como o 7, ele tá dando que ela tá ativo, então é uma pessoa organizada, é uma pessoa que adora rituais. Então ela cumpre cerimoniais, né? Ela gosta das coisas que tem, vamos dizer assim, uma técnica, né? Primeiro isso, segundo isso. Ah, você vai ter que, vamos dizer, levantar 5 horas da manhã para fazer meditação. Ela cumpre esse ritual. Então isso ela cumpre. Aí ficou mais fácil, Paulinha? Eu só tenho que lembrar ativo e passivo, né?
Porque aí não fica eu falando sem saber por quê, né? Então aí, o que que nós teríamos que trabalhar com a Rose, né? Nossa, e eu não marquei, tá vendo? O 1 não está, né? O 1 tá passivo. O 6 também estava passivo, né? O 5 ele tá ativo, que é o da ciência, da concretização. Então, ela concretiza as coisas. A 7 também tá ativo. Aí nós temos que trabalhar bastante o lado emocional dela também, né? Deixar ela menos racional, com menos exatidão, né? Então aí, por isso que eu falo, tem que seguir a anamnese, que se seguir a anamnese vai bem mais bem certinho. Aí vamos ver como que tá o caminho da Rose, né? Agora a gente vai na mandala. Então vamos ver como que tá o inconsciente da Rose. Qual é a mandala que reflete o inconsciente dela nesse exato momento? É a mandala 10, né? Na mandala 10, vamos ver o que vai falar. A 10, normalmente a gente volta ao número 1, né? A gente faz aquele retorninho. Então, dentro da Joana lá, da arte terapia, vamos ver o que ela diz. Pois é, ela tá numa parte da vida dela de renascimento, né? Ela tá acabando alguma coisa, um final de ciclo. Então ela tá terminando alguma coisa na vida dela para começar uma outra coisa. Então ela tá deslocando a direção do eu interior dela e modificando isso, né? Fazendo algumas mudanças. Então ela tá num estágio de crise de meia-idade. Então, essa mandala é típica de alguém de meia-idade. Os sentimentos é assim, nossa, eu fiz tudo isso na vida e serviu para quê, né? O que eu ganhei com tudo isso? Então, é aquele, e aí, e agora? O que eu vou fazer? Tá reavaliando a vida dela, tá querendo abandonar algumas coisas, né? Para que serve? A dor serviu para quê? Por onde eu tenho que começar? Então, ela sugere o quê? Ela transmite uma sensação do quê? De uma encruzilhada. Qual a minha direção? Em que direção eu vou? Para onde eu estou indo, né? E percebe que tudo é mutável, que nada dura para sempre, né? Tudo tem, assim, um começo, um meio, um fim e um recomeço. Então, o que a gente poderia estar agora equilibrando? Dentro disso, também, Rose. Você pode discordar de mim, Rose, não precisa ficar quietinha. Ele fala, não, Vanice. Então, esse seria o teu encontro. Vamos dizer assim, que eu vá e analise a Rose daqui 7 dias. Pode ser que não dê a mesma mandala, tá, gente? Pode ser que ela transforme tudo isso. Exatamente, é uma crise de meia-idade, né? Eu já passei, viu, Rose? Vamos dizer que eu já cheguei já passei dessa fase de questionar, porque não adianta muito mesmo. Aí eu vou na água agora, né? Aí a gente vai lá perguntar aqui se eu posso fazer uma água imantada para ela. Tá dizendo que não, mas eu preciso explicar para vocês, tá? Então, eu vou estar explicando para vocês aqui. Nossa, que legal. Isso passa, você pode ter certeza que passa. Aí você percebe que tudo é passageiro. Bom,
Para fazer a água imantada, tá? Como aqui eu não vou fazer a água imantada, mas eu vou explicar para vocês. Vamos dizer que vai estar dando água imantada e é na cor azul. Eu vou estar questionando sempre com o pêndulo se eu vou colocar a minha água imantada aqui ou se eu vou colocar a minha água imantada aqui, tá? Não tem nem água, porque eu não vou imantar água para ela. Aí, o que acontece? Eu vou ter que fazer as minhas orações, certo? Se eu vou imantar e fluidificar a água, eu vou ter que... Eu, em particular, eu gosto de estar fluidificando a água exatamente com a mão, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fluidificar com o bastão. Mão aqui, bastão aqui. E fazendo a oração. Vamos dizer que deu lá que vocês vão fazer a água na cor laranja, azul. Vocês vão pegar a cor aqui, vão colocar aqui e vão fazer. Caso a sua garrafinha seja transparente, que eu quebrei a minha e não tem nenhuma transparente aqui. Então, vocês vão fazer isso aqui. Ou, se vocês acharem melhor, vocês simplesmente vão usar a cor com o cristal. Ou, se achar melhor ainda, vocês podem pegar a garrafinha transparente e colocar aqui embaixo e fazer a fluidificação, certo? Dentro lá da apostila, tem a oração para estar imantando a cor. Pode ser um copo, sim, ô Zezé. Pode ser um copo. Eu gosto das garrafinhas porque é mais prática, né? Mas pode ser um copo. Eu acho assim, sempre vocês vão estar perguntando de um lado ou do outro, tá? Nossa, tá sim, eu coloquei lá. Tem certeza, André? No e-book? No e-book tem sim. Mas eu acabei de colocar também aqui. Mas a oração também, peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente, onipotente, essa é a primeira oração que você vai fazer para a água imantada. E em seguida da coinha, eu coloquei lá sim. Não na apostila, no e-book, tá? Você olhou no e-book? Nossa, eu vou dar uma olhadinha então, se não tá, eu vou verificar, porque eu coloquei sim, acho. Mas eu coloquei aqui no PDF, mas eu vou olhar, tá? E eu vou colocar lá depois lá e você pega. Porque primeiro vocês têm que fazer a oração do... Quer que eu fale a oração para vocês? Eu falo, ó. Vocês vão colocar a mão aqui. Aqui, tá aqui minha mão. Tá aqui minha mão. Né? Uma mão aqui, outra aqui. E vocês vão primeiro fazer. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente, onipotente, e ao Cristo planetário, forças para a legiões angélica ou mensageira, para que possam lutar contra o mal em qualquer forma que se apresente e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito, a verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidade, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecoste ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o que de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado sujeito à necessidade, doença, dores e aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessito e rogo, agradeço a Deus, às legiões angélicas socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. Esta, achou? Tá, agora eu já fiz. Essa é a primeira oração. Depois aí vocês fazem o da Coin. A da Coin, vocês podem só fluidificar e deixar no espaço de vocês, tá? Ou fazer como o André fez, fluidificar normalmente a água, sem nenhum problema, tá? Até aqui tudo bem. Água, não podemos cobrar água. Quando vocês imantam a água e for dar a alguém, não pode ser cobrado, tá?
A única coisa que vocês podem cobrar é o vidrinho, que se vocês derem. Eu nem dou vidro, normalmente eu compro de plástico, tá? Que sai muito mais barato e eu dou. Eu não cobro nem o vidrinho que eu dou da água imantada. Eu trabalho muito, gente, com água imantada. Eu dei uma paradinha quando mudei aqui para o apartamento, mas a maioria das vezes eu recomendava sempre água imantada. E tem o mesmo valor do floral. Tem pessoas que dizem que muda até o sabor. Eu tive uma amiga que até ficou com raiva de mim, porque eu falei, olha, eu não estou bem, eu mudei, não dá para fazer água imantada. Ela não conversa mais comigo, porque ela acha que eu recusei ajudá-la, mas não foi isso, porque eu acho que para a gente fazer uma água imantada, você tem que estar bem com você mesmo. Você está modificando alguma coisa, você tá colocando as suas energias. Então, quando vocês não estiverem bem, não façam, tá? Então, a água imantada não deu para ela. Outra coisa, como a Rose não estava aqui, eu já falei. E mesmo que a pessoa estiver presente, Rose, eu normalmente coloco o nome ou a foto dela aqui. Zezé, aí né? Aí eu não posso fazer nada. Eu ajudo, mas também quando eu falo não ligo muito, não. Então, assim. Então, olha, quando a pessoa estiver presente, Rose, eu não costumo colocar o dedo dela aqui. Porque quando a gente for trabalhar aqui nos gráficos, às vezes ela vai ficar uns 5, 10 minutos com pedrinhas aqui. Imagina ela ficar 5, 10 minutos com o dedo aqui. Então, é preferível colocar a pedrinha e o nome da pessoa, mesmo que ela estiver presente, tá? E aqui, ó, como eu já coloquei, eu não coloco o dedo também. Eu deixo minha mão livre para trabalhar, tá? Então, retornando aqui, eu vou perguntar se eu posso fazer um floral para ela. Olha, tá dizendo que sim. Aí, eu venho aqui e pergunto que tipo de floral. De Bach, Saint-Germain, Consciência. Tá falando que é o de Bach. Tá? Então, aí aqui eu vou ter que medir os florais de Bach para verificar. Então, aqui, ó, dentro dos florais, quais as primeiras letras? Eu vou anotar aqui para eu poder ver aqui. E mais algum? R. Mais algum? V. Mais algum? Não. Então, eu vou ver daqui a pouquinho lá nos florais de Bach qual que corresponde, que aí eu te falo, aí você faz, tá? Então, volto lá e pergunto se eu vou usar o bastão para ela. Tá dizendo que sim. Qual a cor? Na cor verde. Aí, eu venho aqui, ó, vou usar o bastão na cor verde. Se eu não tiver o cromático, gente, pensa na cor verde. Você comprou o cromático ou você comprou o bastão normal, ô André? Se for o Minas, vai o M. O Minas também dá aqui, viu, Paulinha? O de Minas, você corresponde... Não interfere, Rose, não interfere. Não interfere. Se a pessoa começar a se mexer muito, esses negócios, toda aí você fala para ela colocar o dedo, mesmo que ela esteja com um nominho lá, né? Esse aqui, tá, o colorido, né? O que... Basta ver a letra. Basta você ver a letra. É o que eu falei. Eu gosto de trabalhar com Bach, né? O Bach, o Saint-Germain e o de Consciência. Mas o de Bach e o de Minas é quase a mesma coisa. Tanto é que você consegue pegar alguns elementos do de Bach e jogar de Minas. Quase a mesma coisa. Pode usar assim.
Então, ó, eu vou vir com o verde aqui, tá? E vou fazer, enviar, como se fosse limpar, pra Rose, todas as energias da cor verde. Todas. Enviando, enviando, enviando. Em vez de limpar, eu vou enviar. Então, enviando, enviando, enviando todas as energias na cor verde. Em todas as suas oitavas. As suas oitavas, gente, significa em todas as suas notas, né? Na sete, na sete consciência, na oitava consciência. Então, quantas vezes, Vanice? Não sei, tá? Enviou. A gente volta aqui, pega o pêndulo e vou perguntar se eu vou enviar alguma energia prânica ou reiki. Não. Aí eu vou perguntar aqui qual o gráfico que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com a pirâmide plana. A pirâmide plana, ela vai trabalhar o material, ela vai trabalhar as dores, ela vai trabalhar tudo aquilo que está colocado como materializado, tá, gente? Como eu trabalhei aqui a cor verde, eu vou trabalhar aqui a cor verde também. Então, Zezé, eu deixo sempre uso a minha intuição. Eu sempre falo 3, 9 até 21, né? Mas normalmente você vai fazendo até você achar que você deve parar. Então, normalmente eu não conto, mas como vocês gostam de contar, então é sempre 3, 9, 3, 7, 9, 21. Sempre. Mais do que isso, eu acho que não há necessidade, não. Quanto tempo eu tenho que deixar? De novo, ó. Tem umas coisas que eu faço assim que é meio primitivo, tá, gente? Quanto tempo eu tenho que deixar? 5. 5 minutos? 5 minutos. Aí eu vou deixar 5 minutos, são 21h35. Vamos deixar até 21h40. E vocês podem ir perguntando, que aí depois é só fechar o trabalho. Até aqui, vocês entenderam? Ficou mais fácil de estar fazendo a colocação dos raios em ativo e passivo? Zezé. Certo. Quanto ao equilíbrio dele, deu para entender nos florais, no bastão? Poderia estar, dependendo da situação, colocando algumas meditações, palavras positivas. Vou estar fazendo a apostilinha, tá? Entre palavras positivas. Até colocar assim a apostila de equilíbrio dos raios, né? Aí a semana que vem a gente vai estar vendo os raios construtores com as energias de cura, tá? Os arquiturianos, você quer que eu falo um pouco deles? Eu falo, André. E o Yantra? O Yantra, André, existe um livrinho bem fininho. Vou digitar também. Vou colocar assim, digitar não, escanear. Existe um livrinho bem pequenininho sobre o Yantra, que ele fala tudo, vamos dizer assim, cada parte dele. Esse que eu coloquei aqui, ele chama Yantra do coração. Se você perceber, é um triângulo para cima e outro para baixo. Os triângulos, normalmente, são colocados em linhas retas porque eles são o poder. Quando você coloca o triângulo para cima, significa poder. Quando você coloca o triângulo para baixo, significa acolhedor. Seria a mãe. Isso, você entra na sexta aula e só acaba quando tiver na quinta aula da outra turma, Rose.
Então, você começa na sexta e acaba só na quinta aula da outra turma. Então, aí o que acontece? Quando você vai à igreja, tem algumas igrejas que colocam assim, bem lá na igreja católica, né? Bem onde está o padre, eles colocam um triângulo em forma de cadeira. É o poder. Aí você percebe que eles colocam o outro triângulo para o padre sentar. É o que acolhe. E isso faz o quê? O equilíbrio das nossas energias. Então, o yantra aqui, ele faz o equilíbrio das nossas energias. No yoga, normalmente, quando você quer meditar, nós meditamos com o yantra. Porque ele é o que mais centra a nossa mente. Se ninguém sabe fazer meditação, é só olhar para o yantra. Você vai conseguir fazer a meditação quase imediato. Quando você coloca, não esse que está aqui, mas o yantra com vários triângulos do lado do computador, quem faz mandala está cansado de ouvir eu falar isso, colocar um yantra do lado do computador faz com que você acalme, porque você inconscientemente vira o olho para o yantra, e fazendo isso você faz a meditação, e fazendo a meditação você descansa a vista. Então, o yantra, ele faz exatamente o equilíbrio. Se vocês rodarem só o pêndulo no yantra, vocês vão ver que a energia é forte. Porque ele já faz a nossa conexão. Porque por mais que a gente não fale, isso aqui é a entrada de tudo que nós fazemos. E por mais que nós não queiramos, nós formamos uma egrégora. Por isso que eu falo, aqui não existe o que tem mais poder ou menos poder. Todos nós temos o mesmo poder. Então, quando vocês falam, isso não ficou bom, isso faz assim, isso é ótimo, porque nós formamos um grupo. E o grupo não é uma única pessoa, o grupo é o todo. E isso para cá é importantíssimo para o nosso trabalho. Deu para entender, André, o yantra? Aí eu já começo a falar outra coisa, né? Eles são pessoas bem pequenininhas, igual a minha pessoa, porque eu também não sou alta, eu sou pequenininha. E existem umas mandalas que são eles chamam de milharais, né? Lá nos Estados Unidos, que é usado aqui no Brasil como Merkabah e também, né, em vários locais para poder fazer a meditação de Merkabah. Essas mandalas, segundo estudos, os corpus sickles, segundo estudos, estas mandalas foram feitas por pessoas que não são daqui, que eles chamam de arcturianos. E cada mandala dessa, ela tem uma mensagem. Evidentemente que nós vamos encontrar histórias e histórias, né? Então, existe, né, um livro muito legal de estar lendo, que é O Antigo Segredo da Flor da Vida, que ele dá também todas as explicações dos arcturianos, do Merkabah. Existe as mandalas, quer ver? Deixa eu pegar o livrinho aqui, eu vou te mostrar algumas. Eles chamam de mandalas extraterrestres. Só que eu tenho que deixar ela aqui, ó. Fazer a mesa e mostrar as outras coisas é difícil, né? Peraí. Ó. Olha como são bonitas. Deixa eu ver se dá pra você ver. Peraí. Colorida. Aí, ó. Esses são um tipo de mandalas que são arcturianas, que eles dizem, né? Essas terrestres. Isso. É muito interessante a história deles também, quando contada assim, em história mesmo, né? Então, aí tem todo um traçado de geometria. Aí você vai também entrar... Essa eu não ensino ainda, viu, Rose, na mandala. Mas é uma boa ideia de colocar. Porque todo mundo fala, às vezes, assim... Ai, mas eu quero estudar geometria. A mandala é uma geometria, né? Ela não deixa de ser uma geometria. Então, existe... Porque quando a gente fala geometria, a gente fala que geometria é o estudo, a dimensão da Terra, né? O estudo da dimensão da Terra. Então, as mandalas, elas são geométricas, simetricamente geométricas, né? O que faz delas sagradas é que eram feitas exatamente numa época em que não existia arquitetos, né?
Então, tudo que você fazia eram com magos e pessoas que tinham somente o conhecimento oculto. Por isso que a gente chama de sagradas. E são mandalas. Então, dentro dos arcturianos, aí a gente vai ver as mandalas, André. Mas na apostila, eu coloquei algumas coisas também deles, que eu acho interessantíssimas, né? Tem muita coisa, viu, André? Muita. Aí eu posso estar procurando mais algumas coisinhas. Tem também lá, eu acho que eu coloquei alguns vídeos também. Lá tem bastante coisas que você também pode estar dando uma olhada. Vamos ver esse aqui. Eu vou anotar tudo que eu tenho que fazer para vocês. Eu vou já tá fazendo, tá? Posso tirar. Sim. Deixa eu ver se aqui tá equilibrado. Posso tirar. Veja, Rose, o equilíbrio feito aqui, evidentemente que você... Espera aí um pouquinho só. Equilibrado, equilibrado, equilibrado. Tudo assim. Evidentemente, durante uns 7 dias você vai se sentir bem, porque tá equilibrado, né? Nessa mesa, André, eu não trabalho... Aqui, eu vou estar colocando o azul, né? Que não é azul, é verde. E vou estar fazendo o quê? Peraí que eu já falo, tá, Rose? Deixa eu só acabar de fechar o trabalho. Vou estar limpando de novo na cor azul, tá? Limpando, 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 limpando. E expandindo, ó, já deu uma grande melhora na aura dela. Expandindo. Toda a energia dela. Vou estar aqui no centro da minha mesa. Entregando o trabalho. Gratidão, Rose, gratidão, 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 por ter deixado entrar na sua alma, ter feito todo esse trabalho energético, que tudo seja feito para melhor. Coen, 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 Mãe misericordiosa, que a proteção dos anjos e arcanjos está feito, está selado, está magnificado, está feito, está selado, está magnificado, está feito, está selado, está magnificado. Aí a gente faz as orações de agradecimento, as nossas próprias orações, né? Aí agora eu não tenho mais nada com a Rose, rasgando, jogando fora, tá? Tirando a minha conexão. Então, retomando o que eu tava falando, Rose. Aqui no equilíbrio, você vai estar se sentindo melhor aí por uns 7 dias, né? Depois, dentro do que você faz, as suas ações, dentro do que nós fizemos aqui, pode ser prolongado, pode não ser, vai depender exatamente de você, né? E do teu temperamento, vamos dizer assim. Aí você vai comentando com a gente aí se deu uma claridade, se melhorou alguma coisa, porque na verdade o que a gente fez foi te equilibrar dentro de tudo isso daqui. O que deu pirâmide plana, já te falei, né? Que é para os bens materiais, que é exatamente o que a gente percebeu que é onde tá pegando aí, né? Certo? Até aí, tudo bem? Agora, perguntas? Passamos do horário? A gente adora passar do horário, né? Se deixar, vai até... Né, Juliana? Ô, Juliana caiu? Tadinha. A gente precisa sempre trabalhar a gente, né? Primeiro, para depois trabalhar o outro, né? Certo, pessoal? Até aí tudo bem. Deu para entender a água imantada. Todo mundo consegue fazer. Vou estar elaborando aí a apostilinha do equilíbrio legalzinho para vocês. André, eu vou ver se eu tenho mais algumas coisas aí sobre os arcturianos. Coloco lá. Mas eu acho que tem bastante coisa lá também. Certo? Eu que agradeço, porque, na verdade,
o trabalho é duplo, né? Vamos dizer assim, tanto você quanto eu recebemos, né, Rose? Certo? Então, até a semana. Se a Rose fizer a matrícula, tiver tudo certinho, na segunda a gente vai estar dando a aula de mandala, tá bom? Aí eu aviso vocês direitinho, tá? Beijo para todos.